Vamos então aqui falar da coerência e da coesão, tá? Então vamos observar o que o manual, né, ele aqui estipula para a gente de coesão e coerência. Vejamos. Coesão e coerência. Segundo o manual, que nós temos então aqui para observar. É indispensável que o texto tenha coesão e coerência. Tais atributos favorecem a conexão, a ligação. Então, sempre que a gente observar a palavra coesão, coesão é a ligação de palavras, é a conexão de orações, conexão de palavras, expressões, ok? É o meio linguístico que liga, é essa a ideia da coesão, ok? A harmonia entre os elementos de um texto, aí entra no campo das ideias. A harmonia é a coerência, tudo bem? Então, o meio linguístico que faz essa junção, que faz a ligação, é a coesão. E, logicamente, vai ligar elementos harmônicos, né? Para trazer harmonia das ideias. Então, naturalmente, essa harmonia se dá justamente no campo das ideias, por isso é a coerência. Show? Belezinha? Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Aí nós temos sim um texto coeso e coerente, ok? Show de bola! Indo à frente. Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são esses elementos aqui, moçada, eles são muito importantes, tá? Então, esses dados aqui, eles são importantes. Então, vamos lá. Esses mecanismos da coesão e coerência, quais são? Referência, substituição, elipse, uso de conjunção. Na aula de mecanismos de coesão, a gente trabalha exatamente isso, mas se reforça isso aqui na aula de redação oficial, tá legal? Vamos então aqui observar, é um resuminho que se faz, né? O que é referência? Referência significa retomada ou antecipação. O que vem a ser então a retomada? Então, a retomada é o chamado recurso anafórico, isto é, você insere, por exemplo, aqui um pronome, tá legal? E aí você retoma uma palavra anterior. Isso é a retomada, é o recurso chamado anafórico. E o que é a antecipação? A antecipação é quando você insere um pronome, por exemplo, este, e aí você tem um recurso catafórico, isto é, você projeta a informação, ok? É esta a ideia aqui. E o exemplo dado pelo manual é esse aqui, ó. O deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele, quem? O deputado. Tá vendo aqui, ó? Aguardou a decisão do plenário. Então veja que ele retoma a palavra anterior. Esta retomada é chamada de recurso anafórico. Show? Beleza, show de bola. Deixa eu limpar aqui, vai ficar melhor, tá? Então aqui nós temos justamente o recurso anafórico. E o recurso catafórico, chamado também de antecipação. O TCU apontou estas irregularidades, quais sejam falta de assinatura e de identificação no documento. Então, são os elementos aqui vistos como irregularidades, ok? Então, estas têm aí um valor, um recurso catafórico, beleza? Que projeta o referente. Então, isso é a referência, tudo bem? Beleza? O que vem a ser a substituição? Então, a substituição está mais ligada a substituição de uma expressão por um substantivo, né? De um substantivo por um verbo, tá? De uma palavra por outra. É basicamente essa ideia. Então a substituição é o seguinte, aí você vai perceber palavras sinônimas, ok? Esta é a ideia. O presidente assinou o acordo. O chefe do Poder Executivo Federal propôs reduzir as alíquotas. Então veja que essa expressão ela é sinônima de presidente. Quando eu digo chefe do Poder Executivo Federal, é a mesma coisa de nós dizermos presidente. Então nós temos aí chamado sinônimo. O ofício está pronto. O documento trata da exoneração do servidor. Aqui nós temos um exemplo que a gente vê em semântica, né? É o chamado hiperônimo. O que é o hiperônimo? Então vamos lá. O sinônimo são palavras diferentes e de mesmo sentido. O que é o hiperônimo? Palavras também diferentes, em que essa palavra hiperonímica ela tem um sentido geral e retoma outra de sentido mais específico.
tá legal? Então veja aqui, ofício é um tipo de documento. Então olha só, o ofício está pronto. Entre vários tipos de documento, aquele é o ofício. E aí ele coloca, o documento trata da exoneração do servidor. Então documento tem um sentido geral, ok? Se tem sentido geral, nós chamamos de hiperônimo. Então, só para você perceber aqui que você pode fazer a substituição com sinônimo, pode fazer também com hiperônimo, tá? A palavra de sentido geral. Os governadores decidiram acatar a decisão. Em seguida, os prefeitos fizeram o mesmo. Então, a expressão fizeram o mesmo, a gente vai observar aqui que tem o mesmo valor. Quando eu falo fizeram o mesmo, é o mesmo sentido de decidiram acatar a decisão. Está vendo só? Então, olha, em seguida, os prefeitos fizeram o mesmo, isto é, decidiram acatar a decisão. Então, neste contexto aqui, a gente percebe, né, que é uma expressão que a gente chama uma expressão vicária, né? Ela é empregada no lugar de uma outra expressão. Então, vai transmitir a mesma ideia. Tudo bem? Belezinha. Por isso, nós observamos que há aqui a substituição. Beleza? Ok. Elipse é a omissão de uma palavra facilmente subentendida. O decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, os particulares. Aí essa vírgula aqui a gente chama de vírgula elíptica, né? Porque basicamente, ou vírgula vicária, porque ela foi inserida no lugar do verbo, para evitar a repetição desnecessária do verbo. Só isso. O decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, os regulamentos particulares. Para evitar, então, a repetição desnecessária desse verbo, empregamos a vírgula. Isso é chamado de elipse. A elipse é a omissão de uma palavra facilmente subentendida no texto, ok? Show! E, logicamente, a conjunção. A conjunção, ela vai dar a ideia de sequência, tá, no texto e vai transmitir um valor semântico. O embaixador compareceu à reunião, pois identificou o interesse de seu governo pelo assunto. Então, aqui, pois, transmitindo uma ideia de causa, né? Transmitindo, então, um valor semântico. Tranquilo? Show de bola! Então, a gente percebeu aí os elementos, então, da coesão, tá? Da coesão e coerência. Então, a referência, a substituição, a elipse e o uso de conjunção. Show? Beleza. Então, vamos aqui observar. A referência, a substituição, a elipse e o uso de conjunção são recursos que podem favorecer a coesão e a coerência de um texto oficial. São seus elementos, né? A gente observa aqui, ó. Alguns mecanismos que estabelecem a coesão e a coerência de um texto são referência, substituição, elipse e uso de conjunção. Está vendo? Exatamente isso. Por isso é certa a afirmação. Tranquilinho? Belezinha. Quanto à coesão, muita coisa que a banca cobra de coesão já está na prova de português. A gente vê poucas questões em redação oficial, tá legal? Mas dá para a gente ter uma noção, né, daquilo que a banca pode te pedir, então, na prova.